Boa tarde a todos e todas, bem-vindos a esta casa. Temos aqui o prazer imenso de poder compartilhar desse momento. Mais do que isso, além de parlamentar, tenho a oportunidade como médico exercer uma realidade que nem sempre é a que a gente gostaria de estar vivendo no dia a dia, né? E o tema vem bem a calhar. Então, declaro aberto o presente seminário da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em conjunto com a Comissão de Saúde, atendendo aos tratar com humanidade. Inicialmente, farei a minha descrição para as pessoas deficientes visuais ou com baixa visão, naturalmente, que estejam nos assistindo. E peço também que os demais integrantes da mesa façam assim que iniciarem suas falas. Sou um homem de meia idade, tamanho de menino, sentimento. E sentado aqui na mesa, à frente, ao fundo, nós temos aqui uma parede branca e uma bandeira do Brasil. Declaro aberto o presente seminário da Comissão de Defesa. Passou aqui, né? Isso. Este plenário está equipado com tecnologias que conferem acessibilidade, tais como aeromagnético, Bluetooth e sistema de FM para o usuário. O público poderá enviar perguntas e votar nas perguntas feitas. As mais votadas poderão ser encaminhadas aos parlamentares e convidados durante o evento para que sejam respondidas. Salvo manifestação explícita em contrário, a participação dos palestrantes e demais pessoas do público deixa subentendida autorização para a publicação, em qualquer meio ou formato, bem como transmissão ao vivo ou gravada por tempo indeterminado, dos pronunciamentos da apresentação dos convidados e convidadas em razão da limitação de espaço na mesa. Solicitamos aos expositores e expositoras que, por gentileza, né, acomodassem na primeira fila do plenário. Inicialmente, a senhora Nathalie Minoia. Corrija, por favor, se não estiver adequado. Não. Ela está no Zoom, deputado. No Zoom. Coordenador. Está correto, deputado. Prazer. Bem-vinda. Coordenador-geral de Estratégias Inovadoras e Colaborativas de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde. Senhora Mariana Pinho, representante da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, ACGB Brasil. ACGB. ACGB, né? Está invertido. Está invertido aqui, ó. Ali também. ACBG, tá vendo? Vamos corrigir. Senhora Mariano Pinho, representante da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Aí já corrigiu aqui, tá vendo? ACBG Brasil, muito bem. Pode ter confusão, não. Senhora Camila Viana, fonoaudiólogo do Hospital do Câncer. Mariano, bem-vinda. Senhora Kátia Marquete, médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, muito bem-vinda. Senhor Caio César, cirurgião dentista, muito bem-vindo. Senhor Nivaldo Barroso, de Pinho, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Oncológica, participação no Zoom. Está presente aqui. Bem-vindo, está anotado, não vai perder ponto. Senhor Felipe Carvalho, diretor regional de Brasília da Associação Brasileira da Indústria e Tecnologia para a Saúde, ABMED. Bem-vindo. Regras do debate. As senhoras e senhores palestrantes farão suas apresentações por 7 minutos. Após as explanações, será concedida a palavra por 10 minutos, né, ao autor do requerimento e aqui o representando. Logo após, as senhoras e senhores parlamentares inscritos poderão falar por 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra às senhoras e senhores expositores para as considerações finais. Em primeiro lugar, concedo a palavra à senhora Kátia Marquete, médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Boa tarde. Muito obrigada a todos, mais uma vez à CBG pelo convite. Muito obrigada, deputado. Me apresentando, eu sou a Kátia, eu sou oncologista aqui do Sírio-Libanês de Brasília e do Hospital de Base. Seguindo a solicitação, eu sou uma mulher de 1,60 m, de pele branca, cabelos escuros, longos, e estou vestindo uma blusa cinza com uma calça marrom, e estou localizada do lado do telão, que vai ser onde vai ser apresentado meu PowerPoint.
Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar no tratamento e reabilitação dos pacientes com câncer de cavidade oral. Não está passando. Bom, eu já falei um pouquinho sobre mim, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Acho que, para a gente começar, é importante... Está um pouco lento. É importante a gente saber o que é a cavidade oral. Então, que é a durinha, e os rebordos alveolares. Além disso, envolve os 2/3 anteriores da língua e ela é limitada pelo trígono retromolar, que é basicamente ali no último dente nosso. E o assoalho bucal, que é essa parte que fica embaixo da nossa língua. Eu não vou falar sobre epidemiologia e fatores de risco, porque alguns dos nossos colegas vão comentar sobre esses dados. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que quando nós temos uma doença inicial, mais ou menos 80% dos pacientes conseguem atingir uma taxa de cura e tem a sua sobrevida. Quando a gente fala de uma doença em estadio avançado, essa taxa já cai para em torno de 35%, às custas de cirurgias mutilantes, de gastos maiores para radioterapia. Bom, quando a gente fala de tratamento de cavidade oral, a gente precisa lembrar que a cavidade oral ela é responsável tanto pela fonação, em que os movimentos da nossa boca é que acabam gerando, né, a produção do som. Além disso, ela é responsável pela mastigação e deglutição e também faz parte, obviamente, da nossa identidade visual. Né? A face é acaba sendo a primeira identidade nossa. Então, você ter uma cirurgia nessa região, muitas vezes, acaba ocasionando problemas nesses 3 pilares. O tratamento desses pacientes, ele deve envolver uma série de profissionais, né? Entre eles, o radioterapeuta, o cirurgião e o oncologista, que vão decidir juntos qual que é a melhor forma de tratamento, mas o tratamento não é possível se a gente não tiver a colaboração de odontologistas, fonos, físios, nutricionistas, psicólogos, enfermagem, que fazem todo o segmento desse paciente e tornam o nosso tratamento possível. Bom, o tratamento principal é a cirurgia, tá? De todos os tratamentos que eu vou falar aqui, sempre foquem que a cirurgia em cavidade oral ela é o mais importante. Quando a gente fala de cabeça e pescoço, outras localidades ainda é possível substituir a cirurgia por quimio-radioterapia, mas em termos de cavidade oral, a gente sabe que muda questões de sobrevida. Depois, a cirurgia é baseada no uso de imunoterapia. Como isso não é disponível no SUS, eu trouxe alguns dados para vocês conhecerem, e além de que é um tratamento recente incorporado. Bom, são 2 estudos. São 2 estudos que embasam a indicação de imunoterapia no cenário curativo de câncer de cavidade oral. O primeiro deles é com nivolumab, quimio-radioterapia com nivolumab, ou somente quimio-radioterapia. Isso, obviamente, baseado em critérios de alto risco. Aperto uma vez, vai 3. Bom, esses são os dados de sobrevida do estudo, de sobrevida livre de doença, em que a gente teve um ganho de mais ou menos 10% para a população submetida à imunoterapia. Um grupo que recebia o tratamento padrão, com cirurgia seguido de quimio-radioterapia, e um outro grupo que recebia pembrolizumab, seguido de cirurgia, seguido de quimio-radioterapia com pembrolizumab, seguido de pembrolizumab. Esse estudo foi desenhado também para uma população com câncer mais avançado, estadio 3 e 4A. E aí o que a gente viu foi um ganho de sobrevida livre de evento. E quando a gente analisa a sobrevida global, a gente também vê um ganho de 10%, principalmente na população que expressa PDL1, que é um dos marcadores de resposta à imunoterapia. Esses 2 estudos fizeram com que a gente adotasse na nossa prática clínica a imunoterapia para os pacientes de cavidade oral. Então, o que nós temos? Nós temos um paciente que precisa ser muito bem analisado, um
pós-operatório e um pós-tratamento imediato, que é difícil e que exige, novamente, de apoio de fono, de nutrição, e que precisa, a longo prazo, de uma reabilitação, tanto na questão de próteses, quanto na questão de fonos e psicólogos. Então, eu trouxe esse slide mais para mostrar os profissionais que a gente realmente, que são os mais de cirurgias mutilantes, os fonos, que a Camila vai apresentar melhor, mas que fazem parte na questão da fala e da deglutição, e os psicólogos que vão trabalhar com essa questão de interação com o meio, de autoimagem e dados de depressão pós-tratamento, que também são muito importantes. Por fim, eu só queria assunto, esse é o QR Code de inscrição. Obrigada. Agradecemos a doutora Kátia Marchetti pela oportunidade e a perspectiva, né, de novos caminhos e suporte futuro. Dando sequência aqui, convido o senhor Caio César. Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Loureiro, sou cirurgião dentista, voluntário da CBG Brasil. Em nome do deputado Vavá, cumprimento as autoridades que estejam aqui presentes. Obrigado pela oportunidade. Eu sou um homem de 1,76 m, cabelo curto, grisalho, cavanhaque grisalho. Estou usando uma calça jeans azul e a minha camiseta, com o meu maior dizer hoje, que o meu voto é pela saúde. Eu vou tentar ser mais rápido possível, porque eu tinha feito um planejamento um pouquinho de 10 minutos, vou tentar correr um pouquinho mais. Mas quando a gente fala em câncer de boca, né, que é o assunto que a gente vai abordar, se eu olho para aquele mapa e eu olho para o mapa do Brasil... Opa, foi um montão de coisa aqui. Eita. Para onde que eu tenho que apontar direitinho para poder... Tá. Então a gente olha para o mapa do Brasil extremamente escuro ali. Eu tenho menor incidência, mas eu tenho maior mortalidade. E eu tenho maior mortalidade é piorar. Se a gente olhar esse gráfico só do câncer de boca, a incidência para mulheres vai aumentar em mais de 100% daqui até 2050. Para homens, mais de 82%. A mortalidade... Opa, pulou, gente. Vou ter... Não, clicando uma vez ele está passando para os homens quase 80%. Bom, pulou aqui, não tem problema. Isso hoje reflete nessa informação que a gente tem. O último triênio, o INCA falava para a gente em 15 mil... Em 15 mil novos casos de câncer por ano, na cavidade oral. Hoje, para o triênio de 2026 e 2028, já são 17.190 casos. Então, em 3 anos, uma estatística de aumento de 14%, praticamente. Então, os dois, a gente faz um combo e aumenta de 20 a 30 vezes o risco do câncer de boca. Tá? Fora isso, alguns tipos de vírus. Hoje, o mais recorrente na nossa história, o HPV, no câncer de orofaringe. Os problemas odontológicos e também a exposição só a essas lesões em lugares fáceis de serem diagnosticados. É bordo de língua, é bochecha e é lábio. É fácil de ver. E ainda assim, a gente erra. A gente não diagnostica. E qual que é a dificuldade? Primeiro, as lesões de câncer em estágio inicial não doem. O brasileiro só vai para o dentista quando dói. Então a gente já tem um problema aí. Quando o paciente vai te buscar, a lesão dele já está lá na frente. Né? Lesão em boca é tudo igual. O que define diagnóstico é biópsia. Se você não faz a biópsia, se você não tem alguém que faça a biópsia para você, você está com um problema sério. Né? Terceiro, aceitação do paciente disso daqui. A grande sacanagem na história toda é que o câncer dá sinais. Ele dá sinais nas lesões brancas, nas leucoplasias, nas lesões vermelhas, nas eritroplasias, e na queilite, que é a lesão de lábio. Então eu posso pegar aqui para vocês e mostrar isso daqui para vocês. Eu tenho um monte de lesão branca ali.
né? Algumas bem clarinhas, algumas mais escuras. Mas na hora que eu coloco ali, ó, onde está mais escuro não é câncer, mas onde é clarinho é câncer. Eu não fiz a biópsia, eu perdi esse paciente. As lesões vermelhas, a mesma coisa. Eu tenho lesão aqui por problema de prótese, por lesão autoimune, por lesão por trauma. E eu tenho as mesmas lesões vermelhas que quando eu olho, se eu não prestar atenção, essas todas são lesões de câncer, né? Biopsiadas. E aí que é o problema. Tratamento, como a doutora falou, tratamento de câncer de cabeça e pescoço, principalmente na região oral, é cirúrgico. É cirúrgico com margem de segurança. Então você tem uma lesão extremamente... Uma lesão pequena vai causar um grande estrago na boca desse paciente, né? São lesões que você tem que tirar a lesão, fazer muitas vezes esvaziamento cervical nesse paciente, e um tratamento extremamente agressivo com cirurgias mutiladoras. Opa! Volta. E aí o que acontece? Eu tenho um paciente... Opa! Foi não? Pode ser? Volta um pouquinho para mim, então, só para eu... Pode voltar. Qual que é esse? Pode passar esse daí para mim? Então, dentro desse contexto todo, eu vou ter um paciente... Não, o outro, o próximo. Um paciente que vai ser isolado, um paciente que não vai ter qualidade de vida, faz o enxerto, pode passar. Esse paciente já não teve a mesma sorte. Ele nunca mais vai sentir o gosto de nada, nunca mais vai falar para a família dele que ele ama a pessoa. Pode passar. Cirurgia. Esse paciente, quando for comer, vai sair pelo nariz a comida dele, né? Quando for tomar uma água, pode passar, por favor? Né? A gente conseguir reabilitar os pacientes de câncer de cabeça e pescoço e reabilitar os pacientes de câncer de boca, né? Então a gente vê aqui uma lesão de uma maxilectomia parcial, com uma prótese obturadora, você reabilita esse paciente, ele volta a falar, ele volta a comer, e ele leva a vida dele de uma maneira tranquila. Pode passar. Como o câncer de boca ele se mistura com o câncer de cabeça e pescoço, eu vou mostrar só alguns dados aqui. Um carcinoma de nariz, perdeu o nariz, reabilitou, fez a prótese, está tudo bem, o paciente está respirando. Pode passar. Uma perda de globo ocular, em função de câncer de cabeça e pescoço, faz a prótese, reabilita esse paciente, ele preso ali com um implante, fez uma reabilitação, conseguiu recuperar esse paciente. Mas tem coisa pior, pode passar. Olha essa situação, comunicação total da boca, perdeu a face, fez uma prótese bucal ali, uma prótese superior, que vai prender por ímã na praça, que é falta de livro. Você não vê esse paciente na rua, você não vê esse paciente andando na rua. Esse paciente se isola, ele não quer papo com ninguém, ele não fala com a própria família, né? E para a gente não dizer que a gente não fala que esse paciente não existe, Herbert, por favor, você pode levantar um pouquinho? O Herbert é um paciente mutilado facial. Você poderia, por favor, tirar o seu... Esses pacientes são realidade. Só que a gente não reabilita esses pacientes no SUS. Nós temos uma tabela SUS que paga... Passar era essa, peço desculpas pela questão do tempo. Eu tinha... você tem a prótese, da boca também, né? Então, pode passar o próximo slide, por favor? Estou terminando já. A última coisa que eu queria chamar muito a atenção, nós já temos duas recomendações que já foram passadas pelo Pleno do CNS, já foram aprovadas em 2024. Uma que recomenda as medidas relativas à inclusão do câncer bucal nas linhas de cuidado. E pode passar para mim, por favor? E a recomendação 30 passar? Um minuto para concluir. Então, só finalizando, esse é o preço que se paga no SUS por uma prótese, R$ 61. Tá? Isso não paga o material de moldagem que o paciente vai usar na primeira consulta dele. Pode passar, por favor. Eu peço desculpas pelo tempo, né? Deixo o meu contato à disposição, se alguém precisar, e agradeço a oportunidade.
Agradecemos o Dr. Caio César pela oportunidade, pela exposição. Convido a doutora Nariana Pinho a fazer uso da palavra, 7 minutos. Bom, obrigado. Sapato preto também e um blazer cinza. Obrigada, deputado, obrigada a todos por fazer esse evento aqui, a oportunidade da gente falar sobre prevenção, né? O Caio já deu uma introdução ali à minha fala. Vamos ver se eu me entendo aqui com o PowerPoint. A CBG faz parte da rede ACT Promoção da Saúde, que trabalha, que é uma que tem uma coalizão de mais de 1.800 organizações, e a gente trabalha com promoção da saúde e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, o objetivo aqui... aí, próximo, por favor. Então, o meu objetivo aqui é falar de um dos fatores de risco relacionado ao derivado do tabaco, é o cigarro, que contém mais de 4.000 substâncias tóxicas, mas não é só dele que a gente fala quando a gente fala em tabagismo, a gente fala, pode passar, a gente fala de uma série de outros produtos derivados de tabaco, cigarrilha, rapé, charuto, cigarro eletrônico, fumo de rolo, snus, então é um conjunto grande, mas o principal é o cigarro. Próximo. E eles têm em comum a nicotina, que causa dependência química. E ela é responsável por manter as pessoas consumindo aquele produto por uma quantidade enorme de anos, né? Então, experimentar vai desenvolver, vai ativar um mecanismo de dependência, né? Atua em nível de sistema nervoso central. Aqui é um quadro assim, só exemplificativo que um produto ter só, entre aspas, nicotina, não é apenas, não minimiza o problema, né? A dependência, a nicotina, ela também é responsável por uma série de mecanismos, prejudica uma série de mecanismos no nosso organismo. Próximo. E o tabagismo está aí associado a 35.000 novos casos por ano e responsável por mais de 30.000 mortes, só se a gente pensar outros tipos de câncer, e mais 30.000 mortes por ano de câncer do pulmão. Próximo. Aqui está pequenininho, mas é o seguinte, para mostrar que os eventos agudos, ou seja, casos novos e mortes, quando a gente olha para o tabagismo e câncer, ele é responsável de 68% a 83% da responsabilidade do tabagismo, né? Então, a gente fala de casos atribuíveis a tabagismo. Então, por exemplo, o câncer de laringe, o tabagismo é responsável por 83% dos casos novos. Próximo. Então, o cigarro consumido da forma responsável no Brasil por mais de 177.000 mortes por ano, o que significa quase 500.000 mortes dia. Próximo. E também faz mal para o meio ambiente. Próximo. Vou passar aqui um pouco mais rápido. Pode passar? E hoje já está sacramentado. O tabagismo é uma doença pediátrica. Por quê? Porque para atuar, né? A OMS, ano passado, aquela primeira peça ali de uma orientação, estimava que 37 milhões de crianças entre 13 e 15 anos usavam tabaco no mundo. Então, e aí a gente vê de que forma que o tabagismo chega. Redes sociais, televisão, os pais fumando, cuidadores fumando, o ambiente, às vezes, propício. Então, quando não tinha lei antifumo, então, aquela coisa naturalizada, isso favorece a experimentação. E ali é uma foto de uma campanha do Ministério da Saúde, onde mostrava que a indústria do tabaco convida os para contrapor todo esse conhecimento de tabagismo que faz mal à saúde. Aqui são discursos do setor, né? Ele vem oferecendo para nós, sociedade, um produto que seria sem fumaça, que seria inovador, com risco reduzido, mas isso tudo é discurso dessa indústria. Próximo. Mas, no nosso entendimento, é um projeto da indústria do tabaco de diversificar a forma de entregar aquela substância que causa dependência, a nicotina. Próximo. E esse é um projeto que já iniciou há muito tempo atrás, em 1962, próximo, com
nicotina causava dependência. E eles estavam mentindo, porque os documentos revelados dos seus escritórios mostravam que eles já estudavam isso há muito tempo antes deles fazerem esse julgamento. Próximo. A indústria, quando trouxe esses produtos novos, cigarros eletrônicos, né, os dispositivos eletrônicos para fumar, disse que então ia parar de usar o cigarro convencional. Mas, na verdade, próximo, a gente ainda vê que o cigarro convencional representa muito da receita dessas empresas no mundo todo. Então, o que a gente entende? Que esses novos produtos eles vêm para diversificar e não para substituir a receita deles. Próximo. Usando, então, aromas e sabores, aqui é só um exemplo da quantidade de aromas e sabores que podem ter nesses produtos novos, acontecia com o tabagismo do cigarro convencional, onde a pessoa adoecia muitos anos depois. Próximo. Então, vou acelerar. Pode passar, por favor. Concluir. Próximo. Próximo, pode passar. Também explode, não é só a saúde, mas assim, riscos físicos. Próximo. De que esses produtos devem permanecer proibidos e agora com base em evidências científicas. Próximo. Pode passar? Pode passar? Passa. E eu queria trazer o seguinte, que assim, dentro desse contexto da política de controle do tabaco e de proibição, mesmo assim a indústria do tabaco tenta driblar as regras existentes. Aqui eu estou lançando hoje, nessa audiência, um estudo de caso onde uma empresa de tabaco atuou junto com o DV, que é a estratégia da indústria de burlar e de tentar mudar a legislação, ela ainda acontece no Brasil. Próximo. A gente ainda tem preocupações, então pode passar, o cigarro eletrônico ainda é usado por uma parcela da população, os dados de acompanhamento mostram que aumentou um pouco, assim, mas não tanto quanto aumentou o tabagismo do cigarro convencional. Próximo. E o que a gente pode fazer? Pode passar. Pode passar uns 5 slides. A gente tem visto que os principais consumidores desses novos produtos são os jovens. Muito diferente do que a indústria do tabaco diz, que é para quem fuma e tem dificuldade de parar, para quem fuma e quer um produto que faz menos mal. A gente está vendo a forma como eles vêm sendo promovidos, né, nas redes sociais ou então em lugares onde é permitido, é voltado para o público jovem. Próximo. Então, o que a gente pode fazer dentro desse contexto todo do nosso problema de controle do tabagismo, apesar da gente ter um histórico importante da política nacional de controle do tabaco, a gente ainda tem desafios. Pode passar? Pode passar? Mais um pouquinho. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, como medida de prevenção, pode passar. Na política de preços e impostos, esse ano essa casa ainda vai, deputado, discutir as alíquotas do imposto seletivo, então isso é importante, vai evitar que novos casos de câncer em médio e longo prazo voltem a crescer, como os dados foram mostrados aqui, e é a política mais importante para diminuir a prevalência de tabagismo. Próximo. A gente também precisa implementar a proibição de aditivos de aromas e sabores, que é uma resolução que existe e foi questionada pela indústria do tabaco, a gente precisa implementar isso. Próximo, só tem mais dois pontos. A fiscalização, a gente precisa de fiscalização efetiva, né? E para isso a gente precisa também buscar que a Anvisa, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, acesse os recursos referentes às taxas de registro dos produtos que estão sendo depositadas em juízo desde 1999, das duas principais empresas de tabaco no Brasil. Conscientização, certamente, isso é importantíssimo, aqui é um link de uma campanha bem bacana, então assim, a gente precisa de conscientização. Próximo. Mundial Sem Tabaco, desmascarando os falsos atrativos do tabaco, então falando justamente que por meio de novos produtos, né, não só o cigarro convencional que está aí, que está acontecendo, que muitos jovens estão experimentando ainda os cigarros convencionais, mas novos produtos que têm nicotina. Então não estou falando só de cigarro eletrônico, só de produto de tabaco aquecido, mas estou falando de bolsas. O Dia Mundial Sem Tabaco comemorado, é importante que todos nós falemos sobre isso como uma medida de prevenção de câncer e das outras doenças crônicas não transmissíveis. Eu acho que
E a incidência política, que é isso que a gente está fazendo, é importantíssimo, tem um valor enorme. Promover debates como esse, que a casa acolha e possa avançar aí e impedir que também medidas sejam discutidas para retardar e bloquear políticas de controle do tabaco. Muito obrigada. A gente precisa entender que o principal responsável... Agradecer a doutora Ariana Pinho pela explanação, pelos alertas, né, e a pauta importante. Convido a doutora Camila Viana, fonoaudióloga do Hospital do Câncer, para poder fazer o uso da palavra 7 minutos. Boa tarde. Obrigado, deputado Vavá, pela oportunidade. Se passa para mim? Do Maranhão, do Hospital de Câncer do Maranhão. Sou uma mulher branca, cabelo médio escuro. Estou usando blazer branco, calça branca e uma camisa do nosso tema hoje, que é Meu Voto é pela Saúde. Então, eu fiquei, né, com a responsabilidade de falar um pouquinho sobre a reabilitação fonatória, pulmonar e nutricional em pacientes laringectomizados totais. Fica com esse estoma, que é a traqueostomia definitiva. Pode passar. E o que muda após uma laringectomia total? Então, a primeira imagem vocês podem ver, que é a fisiologia normal, né, onde a via aérea e digestiva elas são compartilhadas. Após a ressecção cirúrgica da laringe, esse paciente passa a ter um estoma definitivo, que é esse orifício no pescoço, né? Então, eles vão ter alterações fisiológicas da respiração, da alimentação e da fonação, assim como aspectos funcionais, impactos funcionais. Então, na respiração, eles vão ficar com esses tratamentos, pode sim ter alteração. A fonação perde, então o paciente perde a capacidade fisiológica da voz laríngea e a necessidade de estratégias de comunicação, além dos impactos funcionais, né? Onde a gente vê esse paciente isolado, esse paciente precisa deixar de trabalhar. Então, são os impactos mais significativos. Pode passar. Acessar o serviço, então eles já chegam desnutridos, porque quando a gente fala de um câncer de laringe, muitas vezes tem impacto na deglutição. Então, eles chegam emagrecidos, que pode trazer impactos pós-cirúrgicos, como fístula, né, desnutrição. Então, a gente precisa suplementar esses pacientes. Pode passar. E esse slide mostra a alta prevalência da desnutrição, né, que essa desnutrição leva de 10% a 20% das mortes por câncer atribuídas à desnutrição e não ao tratamento nem à doença. Pode passar. E quais são os objetivos da reabilitação? Restabelecer a comunicação funcional, melhorar a fala, favorecer a higiene pulmonar, reduzir complicações da respiração pulmonar e a reabilitação fonatória. Quando a gente fala em reabilitação pulmonar, é para garantir a proteção de via aérea, né? Garantir proteção para que esses pacientes fiquem menos expostos a infecções e tenham melhoria na qualidade de vida. Quando a gente fala em reabilitação fonatória, é a recuperação da comunicação vocal, oral e reintegração social. Pode passar. Esofágica, como o próprio nome diz, é uma voz que é produzida pelo esôfago, né? Qual é a desvantagem? Nem todos os pacientes conseguem produzir e ela demanda tempo de reabilitação, que muitas vezes esse paciente não encontra, né? Então, no sistema público, nós não temos ambulatórios de fonoaudiologia onde o paciente consegue ter acesso a esse tipo de reabilitação. A voz laringe eletrônica, ela é de fácil uso, né? Hoje, alguns hospitais do país dispensam, na grande maioria não, né? Ele é de rápido aprendizado, porque basta adaptar o dispositivo. Melissa, você pode dar um exemplo para a gente? Então, como vocês puderam ver, é uma voz mais... Vitor, você pode dar um oi para a gente? Boa tarde a todos. Então, o Vitor é um exemplo da prótese, né, onde a gente vê uma voz mais fisiológica, porém ele está usando um filtro onde ele precisa ocluir esse estoma para poder produzir a voz. E a gente tem um outro tipo de filtro que permite esse paciente ter as mãos livres, que a gente chama de free hands, né, que são as mãos livres. Então,
ele requer uma cirurgia, né, requer troca, e tem um custo maior, porque essa troca precisa ser a cada 6 meses ou anualmente. Pode passar. A reabilitação passa pelo aquecimento, filtragem, umidificação, e ele passa a ter essa respiração direto pelo estômago. Então, esse trato respiratório fica comprometido, né, porque o estômago está aberto. Pode passar. E, para isso, a gente conta, pode passar, com a reabilitação pulmonar através desses dispositivos, que são os adesivos e os filtros. Então, a gente faz esse papel. Então, ele traz mais qualidade de vida. Só para exemplificar melhor. Então, esse adesivo ele é acoplado à pele. Para poder receber, né, esse filtro que tem essa cirúrgica. O paciente fica com o estômago diferente. Então, se ele não usa esse filtro e adesivo, eles vão ficar assim expostos, correndo o risco de entrar, inclusive, insetos, poeira, né, objetos, ficam totalmente desprotegidos. Pode passar. Aqui é só um slide que mostra um paciente com a reabilitação pulmonar adaptada. Pode passar. E como eu já citei, né, esses são os aspectos negativos da ausência da reabilitação. Então, o paciente fica mais suscetível a infecções, produz mais tosse, mais secreção, né, porque se esse ar está entrando frio, com impurezas, o paciente, eles não estariam aqui de forma tão silenciosa, estariam tossindo. E esses acessos são garantidos por lei, né? A reabilitação fonatória a gente já tem na tabela SUS. Essa tabela, inclusive, já foi reajustada. Porém, infelizmente, a gente não tem, no nosso país, hospitais que dispensam essas próteses, né? Nem a laringe eletrônica, apenas a minoria. Firma, né, o tratamento de pacientes ostomizados. Então, a gente tem que lembrar que os laringectomizados também são. Tem a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, que também garante, né, proteção, acesso e a qualidade de vida, bem como a reabilitação. Pode passar. E a consideração final que a gente deixa aqui é que eu sou fonoaudióloga, né, mas é que eu estou representando todas essas pessoas aqui que precisam ter acesso, né, quando a gente fala de estados pobres, né, como o estado do Maranhão, que a gente tem pessoas analfabetas que não são os pacientes. Agradecer a doutora Camila pela explanação, por dar voz, literalmente, a muitas pessoas. Tá? Parabéns. Convido o senhor Nivaldo de Pinho, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, participação pelo Zoom. 7 minutos. Eu queria saber se a minha apresentação está passando aí. Alguém Sim. pode me responder? Sim, sim. Ok. Eu sou nutricionista, há 44 anos de atividade, fui chefe de serviço de nutrição no Instituto Nacional do Câncer. Nos últimos anos, a gente construiu inúmeros documentos visando aí sistematizar a assistência nutricional ao paciente com câncer e identificar a desnutrição do paciente com câncer adulto, idoso e da criança desde 2009. Em 2021, a gente lançou o primeiro consenso brasileiro de nutrição oncológica e em 2021 a gente lançou o inquérito pediátrico, lançando o Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica revisado. Nossas investigações do paciente adulto, idoso e da criança, a gente publicou em inúmeras revistas internacionais, Clinical Nutrition e a revista Cancer. Vocês estão vendo esses resultados, onde a gente mostra o
câncer de cabeça e pescoço, a prevalência de desnutrição no momento da internação de 64% desses pacientes. Em média, 70% dos 4.783 pacientes avaliados apresentavam dessas localizações desnutrição. Essa investigação também pôde mostrar que pacientes com idades maiores ou iguais a 65 anos, câncer de cabeça e pescoço, abdômen alto, câncer de tórax, e mais do que 3 sinais e sintomas apresentam uma razão de chance maior para desnutrição. Quando a gente comparou e maior ou igual a 65 anos, a gente pôde verificar que, conforme a idade, um aumento progressivo da desnutrição nesses pacientes. E que também desfechos clínicos têm maior razão de chance de ocorrer naqueles pacientes já a partir da investigação que a gente fez, o inquérito luso-brasileiro, onde a gente avaliou pacientes do Brasil e de Portugal. A gente utilizou a ferramenta mini avaliação nutricional e a gente avaliou 3.257 pacientes e a gente associou a desnutrição ao risco de até 10 vezes quando comparado com indivíduos bem nutridos. Outra investigação foi em pacientes pediátricos, também um estudo multicêntrico, que a gente publicou o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica Pediátrica e também em diferentes revistas de alto impacto, como a Cancer Medicine e outras revistas. A gente avaliou 723 crianças e adolescentes, a maior prevalência da doença oncológica, 29, quase 30% desses pacientes apresentavam desnutrição moderada e 6,5% desnutrição grave. Quando a gente considerou indivíduos dessa população com desnutrição grave ou moderada, foi mais prevalente a desnutrição em adolescentes 10 a 18 anos, naqueles com câncer. Ela, quando desnutrida, traz comprometidos requisitos fisiológicos que vão comprometer o desenvolvimento normal dessa criança e favorecer o agravamento de doenças crônicas, com impacto negativo na qualidade e fragilidade precoce, o envelhecimento prematuro na fase adulta dessas crianças que foram acometidas de câncer. E outros comprometimentos, como toxicidade decorrente da baixa muscularidade dessas crianças. Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar uma linha de cuidado nutricional em oncologia, dentro dessa, regulamentando a lei, recomendando assim à sociedade uma assistência nutricional especializada por profissionais nutricionistas especializados, que contemple aí também, nessa linha de cuidado, terapia nutricional especializada por meio de protocolos, principalmente com foco nessa população de pacientes com tumores de cabeça e pescoço, abdômen alto, tórax, idosos e pediátricos. Eu deixo aí esse link com a proposta na íntegra. E é importante que a gente leve para casa essa mensagem, que na Constituição, abdômen alto e câncer de tórax, a alimentação tradicional, convencional, não garante a esses pacientes as suas reais necessidades calóricas, proteicas, macros e micronutrientes, havendo necessidade, então, de uma nutrição especializada, promovendo essas discussões no Brasil inteiro, em diferentes jornadas.
e convido a todos para o nosso Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, do dia 18 e 19 de novembro de 2027, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Sete minutos. Vou fazer compartilhar aqui a apresentação, só um momentinho. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura média, pele clara, olhos castanhos, cabelos loiros compridos, uso óculos com lentes coloridas, na cor bordô, e estou vestindo um vestido azul marinho. Eu venho da Coordenação Geral de Estratégias Inovadoras e Colaborativas de Atenção ao Câncer. E por que eu estou falando isso, né? Embora o deputado já tenha me apresentado, porque eu gostaria de destacar que hoje no Ministério da Saúde existe um departamento de atenção ao câncer. Agora, dia 24 de junho, esse departamento vai completar um ano, e é um departamento com 5 coordenações, né? Coordenações gerais, como nunca foi visto, né? Além de demais secretarias que trabalham a promoção e a prevenção da saúde, inclusive a regulação, né, de tabaco, álcool, bebidas açucaradas, né, e agrotóxicos, e uma série de questões aí, né, que são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, que é a Secretaria de Atenção Primária e a Secretaria de Vigilância em Saúde. Bom, dito isso, eu gostaria de destacar alguns marcos referenciais no SUS, né, que são importantes quando a gente está falando da Política Nacional de Humanização, quando a gente está falando da humanização, né, do cuidado na atenção à saúde. O primeiro ponto é a primeira normativa é a Política de Prevenção e Controle do Câncer, o Programa de Navegação da Pessoa com Câncer e a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi publicada no ano de 2024. Todos esses marcos reforçam, né, um princípio essencial, que é o de que tratar o câncer vai muito além do tratamento da doença. É necessário cuidar da pessoa na sua totalidade, reconhecendo suas dores, suas necessidades dos usuários. Bom, no que se refere à Política Nacional de Humanização, né, eu gostaria de destacar a necessidade dos profissionais de saúde, né, terem uma escuta qualificada, né, das necessidades de cada um dos sujeitos, de cada um dos pacientes, né, dos usuários do Sistema Único de Saúde, para além do tratamento ao câncer, mas de todos os usuários, né, no comando aí do curso, né, da sua doença. E também gostaria de destacar que para a Política Nacional de Humanização é muito mais do que ser gentil no atendimento. É, de fato, garantir acesso oportuno, comunicação clara, relação paciente-profissional de saúde, garantia de vínculo entre a equipe e os usuários e apoio emocional. Né? Então, gostaria de destacar também que a Política Nacional de Humanização, ela destaca o quanto é importante compreender que cada pessoa enfrenta o câncer de forma única. Então, é importante uma escuta também, né, das necessidades únicas de cada um dos sujeitos, para que possa ser elaborado um plano terapêutico singular, né, que aborde as principais questões, as principais necessidades desses sujeitos que são tratados no Sistema Único de Saúde. Destacando também a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, aqui eu trouxe como ênfase a integralidade do cuidado, né? Essa política, assim como as normativas que instituíram o Sistema Único de Saúde, destaca a necessidade de olhar para o sujeito na sua totalidade, né? E buscar também, além de olhar para ele na sua totalidade, buscar, né, aí uma atenção, seja com cuidado multiprofissional, seja com um cuidado em rede, né, a cada um desses sujeitos. E esse cuidado em rede significa olhar para aqueles sujeitos, né, que precisam passar por ações de prevenção, diagnóstico precoce, né, as ações de acesso a exames fundamentais para a garantia de diagnóstico, acesso a especialistas, aos exames de biópsia e ao tratamento, né, conforme preconizado pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
A rede de prevenção e controle do câncer é como se recomenda que a política seja implementada em cada um dos serviços, em cada uma das regiões de saúde. Então, essa rede, né, organizada e coordenada também é fundamental para evitar atrasos no diagnóstico e no início do tratamento. Situações que a gente sabe que ampliam significativamente o sofrimento, né, dos pacientes. Então, hoje, o Ministério da Saúde ele tem uma série de iniciativas para garantir diagnóstico no tempo oportuno e início do tratamento também em estadios iniciais, né, da doença. Então, eu vou citar, por exemplo, que podem ser realizados, assim como acesso a especialistas e acesso às biópsias. E o programa Agora Tem Especialistas também visa reduzir, né, o tempo de espera para cirurgias oncológicas em cada um dos territórios, né? E a gente entende que ampliar acesso também é uma forma de reduzir o sofrimento, né, desses pacientes, né, que envolve o diagnóstico e o tratamento do câncer. Foi publicado pelo Ministério da Saúde em fevereiro do ano passado, né, o Programa de Navegação da Pessoa com Câncer. Esse é um programa que ainda carece, né, de implementação, foi instituído pela política, né, pela portaria 6.592 em 2025, e nesse momento, que todo o tempo, né, seja otimizado, né? Então, esse acompanhamento visa, né, acompanhar de perto toda essa trajetória dos usuários, desde o diagnóstico, né, desde a suspeita diagnóstica até a confirmação diagnóstica, início do tratamento, depois apoio psicológico, reabilitação, cuidados paliativos, né, visando otimizar, ofertar ações, né, que são realizadas por meio de equipes específicas de cuidados paliativos e também por profissionais, né, dos serviços, tanto da atenção primária, quanto dos serviços habilitados em alta complexidade em oncologia, para aliviar o sofrimento, né, desses usuários. Os cuidados paliativos incluem controle da dor, manejo de sintomas oncológicos, e não apenas nos momentos finais. Vou abordar também aqui alguns desafios na oferta, né, de cuidados humanizados. Então, um desafio que nós temos tem relação com as relações de trabalho, né, é importante que as equipes tenham relações de trabalho saudáveis, a saúde do trabalhador e olhar para a saúde do trabalhador dentro da complexidade em oncologia, que eles sejam compostos por equipes multiprofissionais, permitindo que as diferentes categorias, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, possam atuar de forma, né, integrada, garantindo cuidados adequados ao usuário e também esse compartilhamento, né, do trabalho dentro de cada uma das instituições. São seus exames, tratamentos e o suporte social. Então, trabalhar, né, como humanidade, garantir humanidade na atenção, também significa reduzir iniquidades e respeitar as diferenças regionais, culturais e socioeconômicas do paciente. Nesse sentido, né, o Ministério da Saúde tem algumas alternativas, né, que preconizam a ampliação do acesso, especialmente naqueles locais onde a gente tem maiores gargalos, né, no acesso à atenção oncológica. Então, eu posso citar, por exemplo, o programa PENGAS, né, para garantir acesso à radioterapia, uma vez que parte, né, dos serviços habilitados em alta complexidade em oncologia nesses territórios realizam quimioterapia e cirurgia, né, sem a retaguarda da radioterapia. Então, uma série de equipamentos, né, foram entregues já pelo governo federal, visando ampliar o acesso à radioterapia, especialmente nos locais da pessoa com câncer é fundamental, né, para que a gente possa reduzir, né, que os usuários fiquem, né, desconectados na rede, sem esse acompanhamento da sua jornada de uma forma integrada na rede de atenção à saúde. Um desafio também é o da comunicação entre os profissionais, então tem pacientes e famílias, né, então é importante, né, nós temos destacado que é importante que os pacientes recebam informações de forma clara, empática e adequada, e uma série de formações ofertadas pelo Ministério da Saúde buscam garantir a melhoria
e ela instituiu algumas modalidades para cuidado paliativo, equipes de cuidado paliativo que fazem a transição de cuidados entre, né, as equipes hospitalares e as equipes de atenção primária, mas ainda é necessário, né, em que pese tenhamos financiamento, ainda é necessário, né, que os gestores estaduais e municipais, especialmente os municipais, façam adesão a essas equipes para ampliar serviços, né, para que a gente possa ouvir quem de fato vivencia o câncer e isso possa dar subsídios para a gestão federal, pensar em políticas públicas que abordem, né, e que alcancem essas necessidades, tanto dos usuários quanto dos seus familiares. Eu gostaria de destacar também a portaria que instituiu o transporte sanitário, né, ampliação desses serviços, mas também é preciso garantir formas de acesso, né, especialmente daqueles usuários que estão em municípios muito pequenininhos, aos serviços de saúde. Por fim, eu gostaria de colocar que garantir o cuidado humanizado em oncologia requer formação dos profissionais de saúde, requer financiamento adequado, gestão eficiente para o fortalecimento do SUS. A tecnologia é importante, o acesso, né, a medicamentos hoje mais avançados para o tratamento ao câncer são importantes, a inovação é fundamental, né, mas elas não substituem alguns elementos essenciais do cuidado, como o acolhimento das equipes de saúde, a escuta qualificada e o respeito às singularidades de cada uma das pessoas. Obrigada. Agradecemos a senhora Nathalie Minoia pela explanação e, finalmente, o nosso último expositor, convidar, conceda a palavra o senhor Felipe Carvalho, diretor regional de Brasília, da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, BIMED. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu não tenho apresentação, mas vou falar daqui para ficar de frente para todos. Agradecer o convite da Comissão de Saúde, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa do deputado Vavá, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, aos pacientes. Primeiramente, vou explanar um pouquinho o que é a BIMED. A nossa associação, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, é uma associação que representa empresas do setor de equipamentos e dispositivos médicos, com mote associativo da tecnologia e inovação. Então, nós não fazemos distinção de porte, nem de origem de capital, somos cerca de 180 empresas representadas pela associação, e por esse mote associativo, logicamente, as grandes empresas globais são nossas associadas. E o nosso trabalho, enquanto representantes do setor, é trabalhar pela melhoria de tecnologias acessíveis à população. Né? Há um anseio social para que cada vez mais nós tenhamos tecnologias que melhorem a nossa qualidade de vida, que possam aumentar a expectativa de vida, mas muitas vezes essas tecnologias chegam ao mercado a um custo muito alto, por todo investimento necessário à pesquisa, desenvolvimento, inovação. Então, é um desafio da sociedade como um todo, né, não só a ação, e como as tecnologias podem, né, colaborar para a humanização do tratamento do paciente oncológico. Quando a gente fala em tecnologia, geralmente nos vem à cabeça que ela é incompatível com o termo humanização. A gente pensa nas redes sociais, no WhatsApp, que estão trocando as interações sociais. Nós pensamos num robô que vai, com inteligência artificial, que vai estar lá na porta do hospital, conversar com a humanização. Ao longo das exposições aqui, alguns pontos foram destacados, né, de como essa tecnologia pode colaborar para a humanização dos tratamentos. Eu vou começar dentro desse universo, que é o universo de equipamentos e dispositivos médicos, que vai desde o abaixador de língua, que o pediatra usa lá na sua clínica, até um robô muito avançado, que faz cirurgia, um PET scan, uma ultrassonografia, enfim, os aceleradores lineares, toda essa miscelânea de produtos utilizados em cirurgia são equipamentos dispositivos médicos. Hoje são mais de 100 mil itens registrados na Anvisa. Nós representamos as empresas que produzem esses produtos, que muitas vezes, né, são até esquecidos. Quando a gente fala em medicamento, todo mundo sabe o que é medicamento, para o tratamento principalmente, né, do paciente que é acometido por câncer de cabeça e pescoço. Então, nós começamos lá no rastreamento e diagnóstico, onde hoje nós temos muitas tecnologias para diagnóstico por imagem, para o diagnóstico in vitro, que estão aí disponíveis com um diagnóstico muito mais preciso, podendo antever o diagnóstico. Algo mais humano do que fazer esse diagnóstico precoce?
do aumento, para que a gente possa aumentar o sucesso dessa intervenção. Na cirurgia, hoje nós temos procedimentos cirúrgicos que são altamente eficazes para o tratamento oncológico. A cirurgia cura câncer. E nós não vemos todo o apelo que nós temos em torno de medicamento quando a gente fala em cirurgia. Somente essa semana, a cirurgia robótica está disponível para o paciente do SUS. Né? Somente o ano passado ela foi incorporada pela Conitec, por consequência, na saúde suplementar. Até então era somente pagamento do próprio bolso, somente o paciente privado que tinha acesso à cirurgia robótica, principalmente para o câncer de próstata, né, onde se tem mais larga experiência, mas os desfechos dessa cirurgia elas são muito benéficos para o paciente. Preservação de tecido, preservação da função sexual, do controle urinário, uma série de benefícios que a grande discussão é em torno dos aspectos orçamentários. E aí, essa casa aqui tem grande importância, deputado Vavá, nessa discussão. Hoje, muitas vezes, o Ministério da Saúde incorpora tecnologias por meio da Conitec, só que não disponibiliza para a população. A incorporação para inglês ver. Né? Incorpora, mas não tem orçamento. Essa tecnologia não chega para tratar o paciente, não chega lá na ponta. Isso é uma discussão que a casa deve levar a cabo. Sei que a deputada Silvia Cristina está tocando um projeto de lei, está rascunhando algo nesse sentido para tentar qualificar a ação da Conitec e melhorar toda essa discussão, principalmente relativa à orçamentação. Tão necessária para que haja previsibilidade, para que, de fato, o paciente não fique aguardando aquela tecnologia que foi incorporada e ele está na expectativa de poder ter acesso e ela não chega. Cada vez mais precisas também. Você evita queimaduras no paciente, evita outros danos colaterais, tem uma assertividade muito grande e um emprego menor, né, de radiação. As órteses e próteses que foram citadas aqui também, equipamentos e dispositivos médicos. Isso, né, também é um ponto importante no tratamento oncológico quando a gente fala na perspectiva de humanização. Eu não vou curar muitas vezes o câncer a partir do uso de uma órtese de prótese, mas eu vou sim melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Na reabilitação, são inúmeras tecnologias do nosso segmento que são colocadas, né, à disposição do paciente, até mesmo o cuidado paliativo, que isso também é humanização. E a gente recai, ao fim aqui, nessa discussão do acesso. A tabela SUS ela é insuficiente para muitas tecnologias, muitas vezes se incorpora tecnologia, ela não é colocada à disposição da população, e hoje medicamentos para avaliar equipamento e dispositivo médico. Aí você tem uma série de vieses onde o valor daquela tecnologia é colocado de lado, porque muitas vezes uma comodidade, né, do uso, ou mesmo a eficiência do equipamento e dispositivo médico é mais importante do que sua eficácia, do que sua segurança, porque ela vai ser compatível com a eficácia, com a segurança do seu comparador. E o que vai destacar uma tecnologia da outra? Muitas vezes é a comodidade, né, a melhoria da qualidade de vida do paciente, e isso, por vezes, é colocar de lado nas análises de incorporação, tanto na Conitec quanto na CoSaúde, lá na ANS. E, por fim, a gente caminha para a medicina individualizada. Muitas das nossas companhias associadas já estão trabalhando, pagar do próprio bolso. Mas, como eu disse, é uma discussão que nós temos que levar enquanto sociedade, porque há um anseio que a gente melhore, né, a qualidade de vida, prolongue a nossa sobrevivência, mas precisamos criar meios para que essas tecnologias estejam disponíveis. Era essa a minha contribuição, agradeço ao deputado Vavá e espero poder ter destacado aqui a importância das tecnologias, não só para o cuidado, o tratamento, mas também para a humanização desse cuidado. Muito obrigado. Nós temos 2 inscritos aqui, eu vou convidá-los para fazer uso da palavra, em sequência a gente passa ao debate e responder as perguntas. Dispondo de 3 minutos, o senhor Gabriel Marmentini. Obrigado, deputado. A todos os presentes, agradeço por esse dia magnífico, mais uma vez ocupando aqui o nosso espaço do povo para poder contribuir com melhores políticas públicas. Eu sou o Gabriel, sou diretor da CBG Brasil, Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, administrador público de formação, doutor em administração, e há anos eu venho me dedicando para tentar administrar essa instituição, chamada CBG Brasil, para conquistar melhores políticas públicas, apoiando o Estado na construção aí do que a gente chama de coprodução do bem público. Hoje a gente veio com um manifesto muito bonito, que eu já entreguei para o Antônio, do
essas pessoas que integram essa rede, pacientes, sobreviventes, cuidadores, profissionais de saúde da equipe multidisciplinar. E ontem, com 29 pessoas, discutimos o que queríamos colocar nesse manifesto para entregar ao Ministério da Saúde. Trago aqui o destaque, já como um caráter de pergunta para a Nathalie, que nos acompanha, né, online. Todos os colegas que compuseram aqui a mesa e falaram, trouxeram alguma menção ao câncer de cabeça e pescoço, com exceção do Ministério da Saúde. E justamente a nossa expectativa com esse manifesto é ter respostas mais claras para o tal tratamento humanizado, que foi o que foi pautado aqui. Mas essa humanização ela está em falta com a nossa população há muitos anos. Em Santa Catarina a gente criou a única política pública estadual do Brasil inteiro, é o único estado que faz o cuidado integral para os pacientes laringectomizados e traqueostomizados. Há anos estamos tentando destacar alguns trechos muito importantes para ficar registrado e pedir ajuda do deputado e das comissões que convocaram essa audiência para a gente, em colaboração com o Ministério da Saúde, tire isso do papel. São 3 pontos-chave que eu quero destacar. Tá? A gente pediu claramente a inclusão de representantes da sociedade civil na construção dessa diretriz, temos muitas referências, saberes e devemos ser incluídos no processo. Pedimos também a consulta pública, que já foi informada pelo DECAN que deve existir, para que a gente possa trazer ainda mais perspectivas da sociedade civil nesse processo. E, por fim, um workshop técnico-prático. A gente pode oferecer da nossa rede e adesivos que a Camila, fonoaudióloga, apresentou na tabela do SUS. Criar códigos para poder fazer a troca da prótese a cada 6 meses ou 1 ano, como ela também citou, de modo que a gente não precise usar o código de colocação primária, porque onera o SUS de forma desnecessária. Também precisamos atualizar a portaria 400, que aqui foi mencionada, que é uma política de ostomizados, mas que não defende os traqueostomizados da forma que deveria. E, por fim, garantir que a equipe multiprofissional receba educação continuada, apoio para exercitar o seu trabalho. Com isso, eu concluo pedindo para que a Nathalie gentilmente compartilhe conosco qual que é o cronograma oficial para que a gente tenha essa diretriz finalmente. Porque o câncer ele tem que ser uma vírgula e não um ponto final na vida das pessoas. E a gente vem vendo muitos pontos finais desnecessários. Então eu passo a palavra para os próximos colegas. Agradecer ao senhor Gabriel Mamentini pela explanação. Convidar a senhora Melissa Medeiros para fazer uso da palavra por 3 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento novamente o deputado e agradeço muito a toda a sua assessoria, a Raquel, a Fernanda, por terem acolhido o nosso pedido. E por questões internas na Câmara foi extremamente cansativo, inclusive para elas eu peço desculpa, mas a gente tem que falar. O título era humanização. Eu quero saber dos programas do Ministério da Saúde, se eu sei. Desde a Conselheira Nacional de Saúde, eu sei de toda essa burocracia. O que eu quero ajuda dessa comissão da pessoa com deficiente é pegar o câncer de cabeça e pescoço e humanizar. São 12 anos de associação, deputado. 12 anos eu peço a mesma coisa. Não é possível, né? Então fica assim bem fechatório. De novo eu tô aqui falando as mesmas coisas. E aqui andamos que saíram da sua casa pra vir pra esse seminário. Brigar porque tem que ser feito. Reabilitação pouco maxilofacial. R$60 uma prótese de olho. O Rebet só tá com uma prótese porque ele ganhou um trabalho voluntário em Santa Catarina, mas ele mora no DF. Eu só falo hoje porque a primeira laringe a minha tia trouxe dos Estados Unidos. Essa laringe só existe hoje. Então a gente tá em ano eleitoral, a gente tá evoluindo enquanto civilização e eu assim espero. Eu quero ajuda da comissão pra fazer o Ministério nos dar essa diretriz. Ela já foi escrita, ela já foi revisada. O próprio departamento não gostou do conteúdo, achou frágil. Eu acho legal que eles sejam críticos com o próprio trabalho,
Mas ao invés de nos colocar na mesa pra colaborar, aqui estão todos os especialistas. Foi contratada uma consultoria fora. Então assim parece que a gente tá sempre empurrando do processo. Agradecer a senhora Melissa pela participação, explanação e o exemplo compartilhado aqui com a gente. Passando a sequência aqui das perguntas, são duas perguntas, e uma das perguntas feita pelo Newton Galvão, talvez seja direcionado ao Ministério da Saúde. Eu vou solicitar a senhora Nathalie Minóia que, de repente, pudesse contribuir com a gente com a resposta. Lógico, no SUS. Se a Nathalie puder nos auxiliar, fique à vontade. Tá bem. Bom, começando, então, pela diretriz, né? A diretriz de atenção às pessoas laringectomizadas de um especialista da CGCAM, tá? Que é a coordenação da política de prevenção e controle do câncer, né, dentro do DECAM, uma das 5 coordenações dentro do DECAM, e segundo a coordenadora, né, a Paula Reis, ela é finalizada, né, essa revisão é finalizada no final do mês de maio, tá? Depois isso precisa passar aí pelos trâmites, né, dentro do Ministério para publicação, né? Os estados, eles têm a sua autonomia também para definir, né, as suas diretrizes, a exemplo do estado de Santa Catarina, né, que com apoio da Associação Brasileira de Cabeça e Pescoço elaborou, né, a sua diretriz com apoio árduo, né, como sempre coloca a Melissa, para a implementação dessa diretriz no Estado, mas a gente entende que a diretriz definida pelo Ministério da Saúde, né, é um instrumento importante para impulsionar, né, esse cuidado nos territórios também. Em relação à nutrição oncológica, é um grande desafio que nós temos, né, assim como cuidados paliativos, assim como suporte psicológico, assim como reabilitação dos pacientes oncológicos, né, essas são todas as ações, atividades e competências que são preconizadas, né, para a rede de atenção às pessoas com câncer e especialmente para os serviços habilitados ainda não realizam, né? Então, o Ministério da Saúde, ele tem organizado, né, uma estratégia de monitoramento do desenvolvimento dessas ações por parte dos serviços, bem como a elaboração de documentos técnicos, e aí junto, né, com a coordenação do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que também trabalha, né, essas questões da atenção nutricional aos pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde. Ok, agradecemos a senhora Nathalie pelo posicionamento, pela resposta. E a segunda pergunta, eu vou deixar que os nossos expositores fiquem à vontade nas competências de cada um, quem quiser responder, puder responder. A pergunta é da Denise Costa, e a pergunta é a seguinte: microchips de 3 milímetros inseridos no corpo ajudam no tratamento ou podem acelerar as células? A pergunta que eu queria fazer para ela é: microchip do quê? Porque, sim... eu não sei se os canais ficarão abertos, a gente pode ter um segundo momento, de repente, se a Denise estiver nos assistindo, tiver acesso, que pudesse reformular e aí dar condição de a gente repassar, né, no segundo momento para profissionais competentes ou órgãos específicos. Antes de fazer o fechamento e convidar os expositores para poder fazer esse fechamento, eu só queria, primeiro, parabenizar a cada um de vocês. Sinto-me muito lisonjeado de participar diante das que estão aqui, né? São testemunhas que carregam não só a sequela, o próprio impacto no organismo, mas carrega o sentimento também, e mais do que isso, carrega a esperança. Tá? A gente não tem nada que custe muito que o dinheiro não possa pagar.
Aquilo que não existe, aí sim a gente pode, talvez, não ter oportunidades e desigualdades. Eu sou de uma região muito humilde, eu sou do Nordeste de Minas, do Vale de Jequitinhonha. Eu atendo pacientes com HIV/AIDS de 80 municípios e temos remédio, temos exame, o Ministério da Saúde realmente fornece remédio, exame, temos médico, temos especialista, mas muitas vezes eles não têm a comida. Então não dá para dizer que nós estamos tratando de câncer. Nos sentimentos, ele tem vontades, tem expectativas, tá? E a gente não pode permitir tão somente que as pessoas percam parte da fisionomia, que percam a voz, que percam condições de mastigar, de sentir, de ter o paladar, mas que perca esperança, jamais. Então o papel de todos nós, e essa casa, ao abrir o espaço e discutir, debater, faz o sentido de acolher a voz da sociedade. É para isso que aqui tem os representantes, e essa casa deve, de forma democrática, estar ouvindo, e mais do que isso, sendo a ponte para, de fato, intermediar. De que é isso. A senhora Nathalie, que eu agradeço aqui pela explanação, né, está representando o Ministério da Saúde, enriquecendo esse debate, né, e na apresentação ali são duas palavras importantes, né, que é a equidade e iniquidade. Tá? Fazer mais para quem mais necessita, foi colocado, e tentar fazer com que as injustiças, quem menos precisa, mais tenha acesso. Porque quando a gente fala de um país continental, distâncias gigantescas, as pessoas de repente não têm oportunidade, nem é tão somente na região da Amazonas. Né? Tem gente lá, eu atendi pessoas que viajaram 12 dias de barco para fazer uma consulta um dia e 12 dias retornando, 25 dias, tá certo? E mais do que isso, né? As pessoas muitas vezes estão com o objetivo e o propósito de sobreviver, nem é de evoluir. Então já nem faz pauta, né, nem faz parte da pauta. O papel de todos nós é não somente colocar culpa em um determinado setor, instituto ou poder. A culpa é de todos nós, sociedade. Porque a sociedade é para isso, né? É viver em sociedade, é viver de forma coletiva, participando também de forma coletiva das suas possíveis soluções. E aí a nossa unidade, independente de ideologia, o câncer não escolhe ideologia. As pessoas têm a liberdade de votar em quem quiser, né, achar quem quiser, da forma que quiser, bonito ou feio. Mas todos nós temos o dever de sensibilizar. E uma palavra básica é compaixão. Quem não tem compaixão, quem não é capaz de sentir a dor do outro, não é capaz de exercer qualquer ocupação, especialmente pública, porque só quem passa a dor que sabe de fato o quanto que carrega, não só a expectativa de um viver menor, mas de um viver carregado de dor, que muitas vezes normalmente. Antes disso, eu vou, e também quero aproveitar aqui a nossa fonoaudióloga Camila, eu quero parabenizar na sua pessoa todos os profissionais. Eu sou testemunho do quanto que essa profissão e esses profissionais, naturalmente todos, mas essa profissão, ela é fundamental. Eu tenho um filho de 5 anos e há 4 anos ele é assistido e não tem dúvidas que foi a intervenção. Vou passar aqui então para os nossos expositores, para as considerações finais, 2 minutos para cada um de vocês. Começamos com a doutora Kátia Marchetti. Bom, acho que a gente conseguiu ter uma boa discussão, conseguimos demonstrar bem, né, qual que é a realidade, obrigada, qual que é a realidade, né, dos nossos pacientes e o que eles realmente precisam. Mas eu gostaria também de compartilhar um pouco da frustração da Melissa. Posso estar enganada, mas é o 3º ano consecutivo que eu participo junto com a CBG desse tipo de encontro, e participei também, junto também com a CBG, dos grupos de trabalho da Frente de Combate ao Câncer, e a minha sensação é a mesma da Melissa. Faz 3 anos que a gente está falando as mesmas coisas e a gente não anda de oral, e que perdem o time da cirurgia e que muitas vezes viram irressecáveis e viram metastáticos e perdem a sua chance de cura. Então, assim, realmente é muito importante a reabilitação, é muito importante a gente começar a focar um pouco mais no tratamento cirúrgico desses pacientes, porque o que eu vejo todos os dias é paciente perdendo time. É paciente sofrendo. A saúde, lidando na saúde pública, desse sofrimento,
e sei que isso é evidente que não poda totalmente nossa energia, mas é evidente que desafia, né, esse íntimo nosso de poder manter essa chama acesa, mas naturalmente essa é a nossa responsabilidade de fazer com que isso não apague. Não pode ser, digamos, tomar força para superar exatamente esses desafios. Enfim, convidar o senhor, o doutor Caio César, para fazer uso por 2 minutos. Antes disso, só registrar aqui a presença das pessoas, dos profissionais do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que veio aqui enriquecer o debate, participar. Ele não está. Eu não trabalho só com paciente de câncer de cabeça e pescoço, eu trabalho com todo tipo de câncer. Eu tenho todos os meus pacientes com mucosite, com todas as complicações que esse paciente vai passar durante todo o tratamento. A necessidade que ele teria de fazer o preparo de boca dele antes de começar o tratamento de câncer, que não acontece, e isso complica a minha vida depois lá na frente, como complica de outros tantos dentistas que não são acolhidos dentro de uma equipe, né? Eu acho que pior do que um paciente morrer de câncer é um paciente morrer por dentro. É um paciente que não se olha no espelho, é um paciente que não consegue se enxergar como ser humano, ele não consegue se enxergar como nada. É a pessoa que se esconde, que foge, né, e deixa de viver. Isso nada justifica uma pessoa ter que sair de... E a gente não consegue fazer isso no SUS. Então, eu não quero ver meus pacientes morrendo por dentro. Eu quero ver meus pacientes olhando para o meu rosto, eu quero ver os pacientes dentro do meu consultório, não sobrevivendo, mas vivendo a vida deles com dignidade. Agradecer o doutor Caio César pelo fechamento, pelas palavras. Convidar a doutora Mariana Pinho para as considerações finais, 2 minutos. Obrigada. Bom, 30% dos casos de câncer são evitáveis com medidas de prevenção, mas como a gente olhou ali, né, para câncer de cabeça e pescoço, esse número sobe para mais de 70% associado a tabagismo, né? Então, assim, é muito alarmante. Quando a gente pensa também no consumo, soma-se ao que o Caio trouxe, né, soma-se o consumo de álcool, esses números ainda sobem muito. Esse ano a gente está celebrando os 30 anos da Lei Antifumo, a Lei 9294 de 1996, que trouxe medidas importantíssimas para o controle do tabaco e também do álcool, né, mas que precisa também avançar muito, tanto no controle do álcool como no controle do tabaco. A gente precisa implementar medidas para reverter aquele quadro que eu passei muito rapidamente do aumento do percentual de fumantes no Brasil, apesar de medidas regulatórias existirem, mas a gente vê uma série de ações de corporações que impactam seriamente na saúde. Então, assim, são determinantes comerciais, práticas comerciais de, por exemplo, no tabagismo, disseminar uma substância que causa dependência e adoecimento precoce e morte precoce pelo seu consumo da maneira como ele orienta, né, essas corporações orientam. Então, fica aqui o nosso pedido por também avançar. Pelas palavras, pelo fechamento, convidar a senhora a doutora Camila Viana para as considerações finais até 2 minutos. Então, só fortalecendo aqui nosso sentimento de frustração, né? Eu estou há mais ou menos 6 anos na CBG como voluntária e, de fato, é um trabalho que exige persistência, porque eu, no meu estado, eu tento fazer essa movimentação e eu não quero perder isso, né? Eu quero servir, ser sensível e sentir a dor do meu paciente, que é para poder estar aqui lutando por isso. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido sensibilizar, continue sensibilizando e sejamos ouvidos, né? Porque se a gente pensa uma prótese hoje na tabela SUS está custando R$ 1.700 para um paciente que pode voltar ao mercado do trabalho, pode voltar a ser, né, servir a sociedade, pode voltar a ter a vida normal, com qualidade. Então, R$ 1.700 não é nada. A gente fala também de proteção de filtro e adesivo, né, que são dispositivos que também têm um custo para paciente que é alto, né? Mas isso, quando a gente fala em SUS, com certeza não vai fazer tanta diferença. Mas vai trazer qualidade de vida, vai diminuir internações, né? Vai diminuir óbito, porque esses pacientes em períodos de infecção, virais, Covid, né, H1, ficam mais vulneráveis e mais suscetíveis à morte, né? Porque eles estão desprotegidos. E falar também do ambulatório,
né, que a gente precisa dar continuidade nesse serviço. Então, a fonoaudiologia é importante porque a gente fala de funções vitais, que é respiração, deglutição, né, a voz. Então, a gente precisa expandir a educação continuada, precisa expandir a assistência para que esses nossos pacientes tenham acesso à reabilitação com dignidade. Agradecer a doutora Camila Viana pelas palavras. Convidar o senhor Nivaldo Pinho para as considerações finais de até 2 minutos. Gente, muito obrigado pela acolhida parlamentar há esses anos. Ao chegar no Instituto Nacional do Câncer, era eu e mais 4 nutricionistas. Quando eu saí do Hospital do Câncer 1, eu deixei 33 nutricionistas. A assistência nutricional ao paciente internado e ambulatorial se resumia a sopa, mingau e suco a essa população com câncer de cabeça e pescoço. Tratamento e pós-tratamento, um orçamento de mais de 10 milhões de reais por ano. Eu, em 2015, criei a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica com o objetivo de reproduzir no Brasil essas mesmas oportunidades que os pacientes do câncer têm. Cinca, não há uma agenda que contemple assistência nutricional especializada ao paciente com câncer no Brasil. Nenhuma agenda focada em políticas em nutrição oncológica. Eu deixo aqui esse depoimento e esse desafio para que daqui para frente isso possa ser diferente. Muito obrigado. Obrigada. Eu, novamente, gostaria de agradecer o convite para o Ministério da Saúde. Coloco o Ministério da Saúde, especialmente a coordenação de estratégias inovadoras e colaborativas de atenção ao câncer, à disposição dessa casa, para que a gente possa seguir debatendo o tema. Novamente, eu queria destacar o investimento que o Ministério da Saúde tem feito para a implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, um investimento, né, desse governo jamais visto na pauta, né, para ampliação, especialmente de diagnóstico e tratamento. E falando em tratamento, uma ampliação bastante significativa, né, do acesso aos medicamentos oncológicos, né, a gente está em vias de fazer a aquisição de medicamentos de altíssimo custo para o tratamento do câncer, e essa é uma ação inédita, né, no país, além da aquisição de aceleradores lineares de ponta, né, de última tecnologia, para ampliação do acesso à radioterapia no país. Então, acho importante, né, destacar essa ação do Ministério da Saúde, e também queria dizer que para a gente é muito importante essa escuta da sociedade civil, das sociedades científicas, né, Nivaldo mencionou do Consinca, o Consinca é um espaço muito importante para que o Ministério da Saúde, inclusive fizemos uma reunião recente, na semana passada, onde podemos ouvir todas as sociedades, especialmente as sociedades médicas e as organizações da sociedade civil, sobre quais são as demandas para a implementação da política, né, e esse é um esforço conjunto, a luta contra o câncer é um esforço conjunto, né, e para a gente, né, o apoio da sociedade e especialmente a escuta das sociedades é fundamental para que a gente possa avançar. Obrigada. Agradecer a senhora Nathalie Minoia pelas palavras. Convidar o senhor Felipe Carvalho para considerações finais de até 2 minutos. Obrigado, deputado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a indústria, né, trazendo a nossa perspectiva, colocar o nosso compromisso de seguir avançando com pesquisa, desenvolvimento e inovação para cada vez mais termos tecnologias efetivas, seguras e que possam melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico. Travando esse debate social de como tornar essas tecnologias acessíveis é fundamental. Que a gente perpasse pelas análises de avaliação de tecnologia em saúde, qualificando esse debate, não olhando só para preço, mas olhando de fato para o valor que essa tecnologia entrega lá na frente, a médio e longo prazo, que esse investimento de fato retorna para a sociedade, retorna com qualidade de vida. E agradecer e parabenizar, né, a CBG por ter capitaneado essa audiência pública. Agradecer ao senhor Felipe pelo fechamento, pelas palavras. E para finalizar, convidar um dos convidados, uma das convidadas, né, participante aqui dessa audiência, a doutora Cristina, fonoaudióloga, professora
Eu tenho algumas coisas para contar para vocês. A gente tem a parceria com a CBG há 12 anos. Eu sou fonoaudióloga da área da oncologia desde 88. Esse ano eu faço 40 anos de formada. Eu estudo a área de oncologia desde 88. Temos a parceria com a ACT também. E o que eu tenho para contar para vocês é que na formação dos nossos alunos, a gente tem essa preocupação muito grande do controle social e de participar dessas ações, como também participar das consultas públicas. Em Brasília, eu fico frustrada de não ter a oportunidade desses times de tratamento para que cheguem pacientes curativos para a gente reabilitar. Os times, não que o paliativo ele não seja importante, o acolhimento e a humanização, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar e reabilitar pacientes curativos, mas não dá tempo de chegar. Então é realmente muito frustrante, né, lidar com esses times todos e com essa gestão do sistema de regulação. Entendo, né, o boom que a gente teve em relação à atenção oncológica, mas a gente acaba tendo uma diferença do que está escrito no papel e a gestão do que está escrito no papel. Mas não vou desistir, né, porque eu tenho 40 anos de formada, né, não tenho a mínima vontade de parar. E vou continuar na formação e na luta pelos pacientes oncológicos e particularmente do câncer de cabeça e pescoço. Obrigada. Também tendo a ilustre presença aqui da Sandra Marques, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e também convidá-la para fazer uso da palavra por até 3 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Eu agradeço a audiência, né? Eu sou uma grande parceira da Melissa há muitos anos. Obrigada por trazer essa pauta. Eu sou odontóloga também de formação há 40 anos também, viu, doutora? Então, estamos nessa luta há muito tempo. Eu acho que hoje, na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e coordenadora da política estadual, a primeira política subnacional do país, de tabagismo, coordenadora estadual do PNCT, eu posso afirmar com o senhor com toda certeza, nós temos um papel fundamental. O Ministério da Saúde e as secretarias de Estado têm um papel fundamental, porque essa questão de regulação, são muitos obstáculos e barreiras que fazem com que a gente não consiga entregar o que a gente tem que entregar. Então, a gente precisa diminuir essas barreiras, a gente precisa fazer esses enfrentamentos e com a força do legislativo, com as leis, com o poder das leis, né? Eu estou trabalhando a questão do rastreio de câncer de pulmão no estado de São Paulo. Foi desafiador, durante 2 anos, preparar um documento, sendo que a gente não tinha ainda uma recomendação nacional para que a gente pudesse tocar regionalmente. A gente está numa perspectiva hoje na política, participando da questão de respiração também, mas no seguinte sentido, de que a gente se mobilize mais, os agentes públicos se mobilizem, porque as pessoas precisam de nós, precisam dos servidores que entreguem o serviço para elas, que entreguem protocolos e diretrizes terapêuticas adequadas, não só a incorporação de medicamento, né? Então a gente tem que trazer o que é permitido pela lei. E lei é fundamental, mas tem que ser cumprida. Então, assim, em São Paulo, a gente tem o centro de Bauru, né? A gente tem já algumas coisas, mas entender que o Brasil é muito grande e que a gente precisa de vocês. Obrigada. Bom, não tendo mais nenhum inscrito, para a gente fazer o fechamento, só deixar uma reflexão. Tantos desafios que a gente tem encontrado, né? Quer falar? Qual o nome? Ele. Ebert? Nós somos quase, né? Meu nome é Eber, né? Então pode ficar à vontade, Ebert, 3 minutos para a gente fazer o fechamento. Boa tarde a todos os presentes, à mesa. Eu gostaria apenas, para me confeccionar a prótese bucal e a ocular, eu gostaria de citar apenas que a professora doutora
A Aline Úrsula, da Universidade de Brasília, ela tinha um projeto onde ela atendia mais de 200 pacientes ano com confecção de próteses bucais e oculares, custeados com o dinheiro dela. E na última conversa que eu tive com ela, ela falou, olha, realmente eu estou pensando em parar porque está ficando muito caro para mim. Infelizmente, ela teve que fazer todo esse trabalho formando alunos da Universidade de Brasília. Bem pontuado, e na verdade, assim, somos, né, testemunhas do dia a dia, como é feito isso, quantos soldados nós temos que fazem esse tipo de ação, porque o desafio é enorme. Mas para aqueles que têm sentimento, sensibilidade, compaixão, exatamente instigado, né? São instigados a que, de repente, tenta vencer esses obstáculos que não deveriam existir, né? Esse enfrentamento vai além. E para fazer o fechamento, eu só queria deixar uma reflexão, e serve, né? Porque nós vimos, a pirâmide deixou de ter a base, e aí está chegando as pessoas 80, 90, 100 anos, né? A sobrecarga do serviço de saúde, quanto que custa isso, né? Talvez não seja mais fácil pontuar e, de fato, enfrentar dentro de uma realidade, com antecedência, a doutora colocou, né, os desafios de cuidar da prevenção. É evidente que é muito mais fácil e a perspectiva muito maior de ter bons resultados quando se faz desde o início. Se evita, não evitando que detecte desde o início. Mas se a gente está tendo hoje inteligência artificial que consegue nos auxiliar a produzir vacinas em um tempo curto, porque consegue mapear de forma muito adequada aqueles antígenos, mas tem locais que a gente não está conseguindo fazer biópsia, que é algo, outro lugar tem muito mais demanda. Nós temos que tratar um país, como uma nação, e tratar as pessoas de forma equínime, né? Igualdade e especialmente a equidade para quem mais precisa, porque estamos falando de sentimento. E foi colocado aqui pelo Dr. Caio, né? Não deixar que isso corroa, que a pessoa morra sem ter voz e sem poder externar um sentimento. Dito tudo isso, agradecer vocês imensamente, né? Todos os convidados, os doutores, os expositores, a própria associação, transmitir, tá? Formalmente as pontuações colocadas aqui, tá? E deixando em mãos dele, e que ele possa, com a sensibilidade e a responsabilidade acima de tudo do cargo, no segundo momento, nos dar resposta, tá? Que dê a vocês, que dê à sociedade, a todos nós, mas que isso aqui não seja apenas, como a doutora Kátia falou, mais uma formalidade, que seja de fato um momento que produza resultados, mas resultados palpáveis para toda a sociedade. Então, gostaria de agradecer às senhoras e senhores palestrantes, a nossa intérprete de Libras, e a todos e todas que acompanham essa audiência, seja presencial ou virtualmente. Nada mais havendo até a declaro encerrada a reunião.